sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Airescast, segunda temporada. Hoje o nosso tema vai ser marketing digital. E para isso nós temos 4 convidados conosco. A doutora Amanda Alvarez, advogada há 15 anos, especialista em direito empresarial e vem se arriscando nesse mundo do marketing jurídico digital. Olá, Amanda! Olá, muito obrigada pelo convite, Júlia. Eu acho que é um tema muito importante para os dias atuais e espero que a gente tenha uma bastante troca de ideias aí nesse podcast. Também convidado de hoje, o Paulo Vitor Amadeu Luzes. Ele é especialista em vendas nas empresas que os três são sócios, Silverstone Growth Marketing e Petrodicas. Bem-vindo, Paulo! Olá, pessoal, eu, público de casa aí. A gente fica muito feliz com o convite, né, e contar um pouquinho da nossa história aí para vocês. Também temos conosco o Brian Henrique Cardoso de Mello. Brian é gestor de operação de social media das empresas. Bem-vindo, Brian! Muito obrigado pelo convite, primeiramente, tá, Júlia? Vai ser um prazer aí estar conversando com vocês e contar um pouquinho, né, de como que foi essa trajetória e tudo que a gente caminhou aí até hoje. Com certeza a galera vai conseguir tirar bastante insight. Aí. E também temos conosco o Matheus Souza de Araújo. Matheus é gestor de tráfego pago das empresas. Bem-vindo, Matheus! Obrigado. Estamos muito animados para essa conversa com vocês e, além de contar um pouquinho ali da nossa jornada, compartilhar insights para essa parte de comunicação e marketing, que a gente sabe a importância de hoje em dia a gente estar ligado nessa parte. Isso aí, galera. Então vamos começar. Acho que a gente poderia começar com os meninos mesmo. Não sei quem se sente mais à vontade para falar um pouco dessa parte. Mas como começou? Quem veio primeiro? A Silverstone ou Petrodicas? E como que veio isso? Beleza, posso começar aqui falando um pouquinho. Então, a gente começou, na verdade, primeiro com a agência, tá? A gente, na verdade, tem histórias ali distintas, né, dentro, né, da carreira profissional e dentro do marketing também, que acabaram se unindo, né? Então, eu já estava estudando marketing, já prestava assessoria para 2 ou 3 empresas, isso há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, né? O Matheus, é claro, cada um pode falar um pouquinho melhor da sua trajetória, mas o Matheus também vivia um momento parecido com o meu, onde ele também tinha acabado de começar nessa área, prestando essa assessoria para outras empresas, né? O Matheus tem até uma história legal que largou a faculdade, né? Já indo para o final e apostou no marketing digital, então acho que é uma história legal dele contar depois. E o Paulo, ele já era especialista em vendas, até em uma grande empresa aqui, né? E acabou que a gente assim, veio muito dessa, né, começou realmente comigo ali. Eu já prestava essa assessoria para 2 empresas e eu vi uma oportunidade muito grande em cima disso, né? Eu via que muitas empresas tinham uma lacuna ali, né? Que o marketing digital começou a crescer, a gente estava num período ali pós-pandemia, né? Na verdade, pandemia ainda, só que já mais para o meio ali, para o final, e muitas empresas não tinham ainda se atentado e feito essa virada de chave para o digital, né? Que hoje, se a gente faz ali um comparativo a 2 anos atrás, a gente teve uma mudança muito brusca, né? Acho que na visão de todo mundo e até né, nas ferramentas que a gente ganhou, né, e etc. E aí começou comigo, assim, né, tendo esse insight, aí eu me uni ao Paulo, né, para a gente poder começar esse trabalho, o Paulo ainda trabalhando como, né, no setor de vendas dessa empresa. E, assim, durante essa trajetória, o Matheus era uma pessoa muito próxima, porque ele vinha de um momento parecido de vida, né, onde ele estava, né, nessa mesma jornada, e assim, a gente sempre estava assim, numa época de muito estudo, né, de muito crescimento, né, buscando esse crescimento pessoal mesmo, profissional. E o Matheus participava muito, era muito engraçado, porque a gente fazia uma maratona de estudos que era toda semana, a gente se reunia ali, ficava por 2 horas, e cada um trazia um assunto ali, né, que a gente tinha estudado naquela semana e tudo mais. E o Matheus começou a participar dessas reuniões e a gente ficava por 2, 3, 4 horas ali conversando e batendo bola, né? E vendo ali alternativas, encontrando oportunidades, até o momento que a gente se uniu, né? E falou, cara, vamos botar esse projeto para frente da agência e realmente começar do zero. É,
E aí, assim, a Silestone começou mesmo, né? A gente tinha, na verdade, já eu tinha 2 clientes, o Matheus tinha 2 clientes, então a gente fez a união ali, né? Que a gente tinha 4 clientes, ainda pagando muito pouco na época, mas a Silestone começou mesmo ali da gente ir de porta em porta, de estar realmente conversando com empresários, não batendo de porta em porta e, galera, a gente trabalha com marketing, vocês têm marketing? Não, mas buscando entender ali como que aquela empresa, aquele gestor, ele via em relação a isso da empresa dele, o que ele já estava fazendo. Então, buscar realmente um bate-papo. E aí a gente foi, até uma história bacana, que a gente começou foi uma palestra do Bernardinho, que a gente foi, que teve no Palácio Quitandinha. Aí foi eu e o Matheus junto, e a gente combinou de depois passar de porta em porta para realmente, né, começar a botar esse projeto para frente. E aí já foi ótimo, né? Porque a palestra do Bernardinho realmente é muito motivadora, realmente dá um show. Inclusive, quem quiser assistir ali, de forma online, é muito bacana, vale muito a pena. A gente teve a. A gente pôde assistir ela presencialmente, que deu um gás ainda maior. E depois disso a gente saiu de porta em porta. A primeira foi horrível, a gente não conseguiu nem falar com a pessoa. A segunda a gente ficou mais nervoso, não conseguia nem dar oi direito. E aí a gente foi ajustando. Aí a gente saía e falava, cara, o que a gente pode fazer de melhor para ser melhor na próxima? Aí a gente conversava um pouquinho, mudava um pouco a abordagem. Aí, putz, o que a gente poderia ter feito melhor? Qual pergunta que a gente poderia ter feito que geraria uma conversa melhor? E a gente foi nesse processo até que saiu o nosso primeiro cliente, que está com a gente até hoje, que é a Morelli Veículos. Então, assim, fruto, realmente, assim, se eu pudesse resumir, assim, o começo da Silestone, realmente é fruto de muito trabalho, muita garra, assim, porque a gente começou um projeto totalmente do zero, sem ter um investimento inicial ali grande. Realmente, o maior investimento que a gente fez foi a nossa cara a tapa, né? O nosso conhecimento, a nossa cara a tapa. Então, a gente começou através da Silestone mesmo, né? E aí, beleza, começamos a empresa, então tinha 4, entrou mais um, entrou mais outro. A gente começou a formar ali já uma carteira de clientes que, né, deu uma tranquilidade para a gente no primeiro momento, para a gente poder, poxa, pagar nossas contas, já começar a ter uma pessoa para ajudar a gente, né, contratar algumas pessoas também. E nesse processo ali, a gente realmente foi aí que veio o Petrodicas em si. Que, assim, o Petrodicas é uma. Assim, inicialmente foi muito uma forma da gente conseguir mostrar o nosso trabalho para o mundo, né? Porque hoje o trabalho de agência, ele é muito, né, você não vê, por exemplo, você conversa com eu falo trabalho com marketing, mas o Júlio não sabe o trabalho que o Brian faz de marketing, se o Stone faz de marketing. Às vezes até se você falar uma grande empresa, por exemplo, a V4, eu falo, cara, não sei qual é o trabalho deles, mas o Petrodicas, ele permite com que a Júlia conheça o nosso trabalho. Então, se hoje pergunta aqui, pô, vocês conhecem o trabalho lá do Matheus? Sim, pô, o Petrodicas aqui. Então, foi uma forma que a gente encontrou de a gente conseguir mostrar esse trabalho para mais pessoas, né? E com isso, óbvio, várias outras coisas dentro desse mecanismo. Então, esse foi um dos pontos, mas assim, a gente queria criar uma coisa que fosse única, né? Então, assim, a nossa página a gente realmente se diferencia um pouco das outras, né? Na abordagem, na comunicação, né? Nos próprios conteúdos em si são diferentes também. Então, isso era uma coisa que a gente queria trazer e principalmente fazer esse link direto com o Petropolitano, né? Que hoje a gente vê que o Petropolitano, ele dentro do Petrodicas, ele se sente em casa, né? É um lugar ali onde ele tem não só dicas de lugares, né? Mas ele tem um conteúdo que ele se identifica, que ele acha engraçado, que ele, putz, cara, isso aqui é realmente a minha mãe. Caramba, isso aqui realmente tem tudo a ver com a nossa cidade. Então é a gente buscar fortalecer essa conexão, né, do Petropolitano. Né? E aí, cada vez mais, assim, eu vejo que esse foi o motivo inicial para a gente começar, mas esse desafio ele vai mudando, né? A cada mês ali, a cada novo obstáculo, né? Então, hoje, por exemplo, a gente já tem uma coisa de trazer muito do digital para o físico, né? Que é um pouco da roleta, que é o interativo, né? Então, a gente fazer essas brincadeiras, trabalhar com as pessoas. Então, fazer essa opção mesmo, né? Do digital para o físico. E a gente vê que realmente tem dado muito certo, a galera fica muito. Gosta muito disso, vê a gente, vem brincar com a gente, já chama. Às vezes tem gente que passa, já bate no Matheus e tudo, fala, qual é? Não sei, como se fosse amigo. Então é muito bacana ver esse carinho também. Eu acho que os desafios eles vão mudando, mas. Assim, respondendo a sua pergunta de início, assim, o porquê, acho que foi justamente para trazer essa conexão do Petropolitano, né? Ter uma página ali onde o Petropolitano fala, putz, isso aqui é a minha casa, né? E também uma forma da gente conseguir expandir o nosso trabalho e mostrar ali, né? Conseguir realmente trazer isso de uma forma mais abrangente, né? Para mais pessoas. Não, muito bom, Brian. A gente
Hoje já passo até na rua meio assim para ver se vocês não estão gravando alguma coisa de R$ 2 ou presente misterioso, que eu ainda não consegui achar para ganhar alguma coisa, entendeu? Mas aparecem várias pessoas que eu conheço da página. Eu acho ótimo Legal, também, super interativo. bacana. Antes de continuar com os meninos, queria puxar um pouco para a Amanda. E você, Amanda, como que você viu essa necessidade de começar a mexer nessa parte de marketing jurídico? Bom, Julia, como eu te falei, como você, na verdade, me apresentou, né? Eu sou advogada, já tenho 15 anos de experiência, e eu acho que nós, advogados, assim, como qualquer outro prestador de serviço, eu acho que a gente vem vendo as atualizações que vão acontecendo, né? Então, eu vejo a diferença de 10 anos atrás, em que os advogados renomados, né, eram considerados por ter escritórios em bons locais, eram considerados renomados pelo fato de ter anos de experiência, e eu acho que com o tempo a gente vem observando que não é mais isso apenas, né? Eu acho que hoje a presença de nós advogados, né, ou de qualquer outro prestador de serviço nas redes sociais ou em qualquer outro meio de divulgação é essencial, né? Eu acho que eu venho há um tempo acompanhando isso e eu realmente me vi sendo obrigada a me atualizar, né, e me adaptar a essa nova realidade. Então, eu venho já há uns 6 meses, mais ou menos, estudando um pouco mais sobre marketing jurídico, não só sobre marketing jurídico, como marketing de uma forma geral, né? E aí acaba a gente adaptando para o nosso meio, para o nosso nicho. Mas eu acho que é essencial que hoje nós, advogados, a gente se adapte a essa realidade e se atualize para que a gente possa continuar a prestar o nosso serviço de uma maneira adequada. Não, com Eu certeza. acho bem interessante isso que a Amanda falou, porque até a gente vê isso muito em relação a médico também, né? Por acaso, ontem eu estava tendo uma conversa com um familiar meu de mais idade, né? E aí eu achei engraçado, porque apesar de ter ele quase 70 anos, ela me falou de um médico que tem um canal no YouTube. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, cara, antigamente o médico que era reconhecido era como o que a Amanda falou, é porque tem uma clínica, né, num lugar muito ali considerado Valorizado, né? o melhor da cidade, ou então porque ele é muito bom, então, cara, você tá com o joelho ruim, você tem que ir naquele médico lá de Belo Horizonte, que, né, é excelente. Então, hoje em dia, nem sempre é o melhor. Talvez seja o mais conhecido, né, o mais famoso, que consegue prosperar um pouco melhor no seu ramo, né? Com certeza. A gente vê muito também nisso que vocês dois, enquanto empresa e Amanda, né? Mas que todos vocês falaram aqui sobre a questão também de conseguir clientes, né? Sim. Eu queria saber com vocês, meninos, primeiro, como é que foi esse desafio de conseguir esses primeiros clientes? Porque a gente sabe que não é fácil em qualquer ramo que a gente vai atuar. No direito também Amanda daqui a pouco também vai falar um pouco sobre esse nosso desafio. E eu queria saber com vocês um pouco mais a fundo de como é que foi esse processo para vocês. Querem falar, Matheus e Paulo? Pô, Legal. Eu acho que é o desafio até hoje, assim, né? Não é uma coisa que é constante, né? Porque a gente sabe que a carteira de clientes ela é uma coisa viva. Alguns negócios, eles têm quase uma assinatura, digamos assim, uma fidelidade maior, né, dos clientes. Então, por exemplo, o ramo de vocês, jurídico, ele acaba tendo uma fidelidade muito grande, né, porque o cliente, depois que ele pega ali a confiança com você, você já passou por percalços com ele ali durante o caminho, ele vai manter a fidelidade, né? E até mesmo a indicação porventura, acaba sendo sempre o ramo mais forte. E isso é uma coisa que é similar, né, entre os nossos nichos. A gente tem essa questão da indicação como sendo mais forte. Para vocês, mais ainda, né? Para vocês é muito forte isso. Então, eu acho que, assim, falando de venda e falando de marketing atrelados, no caso do advogado, que é uma marca pessoal, né? É, a venda ela vai ajudar muito a ele no meio do caminho, quando ele tem essa marca pessoal muito bem trabalhada nas redes sociais. Porque, porventura, se a pessoa ouve falar dele e ela vê as redes sociais e aquilo gera muita credibilidade, ele aumenta o índice de fechamento dele, ele facilita a venda dele e ele naturalmente gera novas oportunidades também provindas do digital que ele não teria naturalmente e que vão gerar indicação, então gera aquela nova bola de neve para ele que ele não teria se ele não tivesse o trabalho digital. Então é imprescindível hoje, né? É uma coisa básica e é até uma coisa assim que
eu queria entender com a Amanda é se essa parte que ela lida é uma questão de performance no marketing ou se é uma parte de como você deve atuar ali, os limites, né, que a gente tem dentro da advocacia para entender, olha, isso aqui eu posso falar, isso daqui eu não devo trazer para o digital, porque isso, né, pode me gerar por exemplo, no nosso caso do Petrodicas, lá, um processo de imagem, né? Então, qual é o seu lado, assim, Amanda? Ele é da performance ou ele é né, da área jurídica em si, de prestar, por exemplo, serviço para um outro colega, né? De, olha, o que que eu posso postar aqui, o que que eu não posso? Então, Paulo, na verdade, eu ainda estou assim me adaptando a essa realidade do marketing, né? Então, assim, eu ainda estou Legal. construindo ali aquele meu posicionamento, aquela minha autoridade dentro do o que eu utilizo mais hoje em dia de rede social é o Instagram, né? Uhum. Então, assim, eu venho construindo esse perfil há aproximadamente uns 4 meses. E, na verdade, a minha intenção é sim, lá na frente, trabalhar com exatamente como você falou, de talvez ministrar cursos, ou, enfim, fazer mentoria ou consultoria, enfim, para advogados que queiram entrar nesse mundo digital, né? Então, inclusive, o curso que eu faço, ele é muito direcionado para essa parte. Mas hoje eu venho divulgando informações, né, sobre o meu serviço, sobre a minha área de atuação, até para que eu Sim, consiga ali construir primeiro o que a gente sabe que é essencial, né, que é você ter realmente uma imagem ali, uma identidade visual, para que você consiga passar credibilidade e confiança, né? Eu acho que antes de você fazer ou divulgar qualquer serviço, você precisa ter isso, né? Então é isso que eu venho fazendo hoje, divulgando coisas até compartilhadas com o escritório, de coisas que a gente já atua, de informações que a gente já apresenta no sim. Instagram. Mas a minha ideia futura é sim trabalhar auxiliando outros profissionais, principalmente da área jurídica, né, dentro dos limites do estatuto, para que eles possam divulgar os serviços deles. Porque realmente, como você passou, isso é a maior dificuldade que eu vejo dos É, advogados, né? exato. Porque as pessoas têm muito receio do que elas podem falar, do que elas não podem, do que elas podem divulgar, do que elas não podem. E, inclusive, a gente vai até falar sobre esse assunto, né? Que Legal. é um provimento que foi divulgado pela OAB, né, publicado pela OAB. E assim, é bem ou mal, ele é recente, eu acho que assim como o Brian falou, acho que ele veio na época de pandemia, um pouquinho antes, mas ele veio nessa época, acho que justamente por conta do crescimento no mundo digital que a gente teve. Sim, muito legal. E assim, só finalizando ali esse paralelo que eu te perguntei isso, exatamente porque essa questão que você está entendendo ali do market fit que a gente fala, que é como né, o seu produto, o que você quer vender, ele se encaixa como uma solução no mercado, eu acho que é o desafio, né, que a gente tem de vendas e que quando a gente vive nesse mundo digital, a gente precisa estar constantemente, em qualquer nicho que a gente trabalhe, olhando para isso, né? Porque a forma que a gente se posiciona hoje, ela é digital, né? A forma que a gente vende, ela é digital. Então, realmente, é interessante que você vai nadar num mar aí azul, né? Deus quiser. Já aproveitando que a gente tocou nesse assunto, Amanda, queria saber com você também essa questão desse desafio com clientes. E aí, já aproveitando falando sobre esses provimentos também, porque acho que é um tópico bem sensível, mas que a gente precisa abordar aqui também. Então, na verdade, essa questão de prospecção de cliente, né, através do digital, é uma coisa que eu venho buscando, né? Já tive, sim, os meus primeiros clientes através do digital, mas eu acho que é como o Paulo falou, a gente tem que ter ali uma presença constante, a gente tem que passar conteúdo jurídico que chegue ao público realmente que se interessa por aquilo, é como a gente diz, resolver a dor daquele cliente, né? Daquele público que te acompanha. Então, eu acho que isso os primeiros clientes através do digital, eu acho que eles vêm muito com o tempo, né? Com a sua presença ali nas redes sociais, depois que você realmente já tiver sendo um destaque, né? No seu nicho de atuação, enfim. Eu acho que isso tudo vem com o tempo, mas como o Paulo também falou, eu acho que a nossa profissão hoje ela ainda vai muito pela indicação, né? E eu acho que o meio digital é uma forma da gente apresentar melhor os nossos serviços, até mesmo para aqueles que já nos seguem nas redes sociais, né? E muitas das vezes a gente não faz
eles não têm as informações exatas de qual é o nosso nicho de atuação, do que a gente faz. Então, como eu sempre digo, eu acho que ali estão os nossos primeiros clientes no digital, né? Às vezes até tem pessoas que não fazem ideia, sabem que eu sou advogada, mas não fazem ideia de em que ramo eu atuo, como eu faço, e às vezes vem algum vídeo ou alguma publicação minha e se identificam com aquela necessidade. Então, eu acho que ainda é o nosso público ali vai realmente ser os nossos primeiros, vão ser nossos primeiros clientes, né? E quanto à questão da OAB, realmente eu acho que é a maior dificuldade que os advogados têm hoje para produzir conteúdo jurídico ou para se apresentar nas redes sociais ou qualquer outro meio digital, é a insegurança do que pode e do que não pode, né? Porque a gente sempre teve muita restrição em relação a isso. E a gente tem um provimento hoje da OAB, que é o 205 de 2021, e ele estabelece hoje o que é marketing jurídico digital, né? Que não existia isso antes, essa nomenclatura antes para nós advogados. Então, ele hoje estabelece o que é e ele ali faz algumas limitações. Na verdade, ele não diz exatamente o que pode e o que não pode. Ele simplesmente coloca ali indicações do que o advogado não é proibido de fazer, né? Mas, assim, é óbvio que existem muitas questões aí, muitas dúvidas, mesmo depois do provimento. E, assim, o advogado hoje, assim, como algumas dicas, né? Como já podia, mas eu acho que ele pode ter um site, ele pode divulgar esse site, ele pode estar presente nas redes sociais, que eu acho que é o principal aqui do que a gente está falando. Muitos advogados trabalham com e-mail marketing, que também é muito importante. E se restringindo aqui a questão da rede social, do Instagram, é o que eu sempre digo, a gente não pode fazer propaganda do nosso serviço, a gente pode fazer publicidade, né? E a publicidade é você trazer informações úteis, informações relevantes, informações que cheguem ao público ali que te acompanha e que, de uma certa forma, possa se sentir, né, necessitado e interessado pelo teu serviço. Então, a gente realmente ainda tem que tomar muito cuidado com algumas ações que a gente possa, de repente, sem a intenção, né? Mas de alguma maneira trazer isso para os nossos vídeos ou para as nossas publicações, enfim, para os nossos stories. Então, eu acho que o advogado ainda tem sim que ter um pouco de cuidado ao divulgar isso, mas com certeza nos dias de hoje a gente já está bem mais evoluído do que há 5 anos atrás. Não, com certeza. E aí também aproveitando e até colaborando um pouco, né, sobre isso, essa questão de e-mail marketing, tudo, assim como a gente usa muito o marketing aqui do escritório, através das redes sociais, muitas pessoas sabem que eu faço parte de LGPD, de algumas empresas, né, na cidade, aqui do escritório também. Então, e também é um ponto, até para o marketing de jurídico e tudo, a gente também tomar cuidado com esses pontos de proteção de dados, os dados pessoais dos clientes, tanto no ramo jurídico quanto qualquer ramo, principalmente dos meninos ali que lidam com as imagens e tudo mais. E aí, trazendo para o dia a dia de vocês, a gente sabe que vocês atuam muito ali na rua, chamando o pessoal para o interativo, para o cenário. Eu queria saber com vocês como que veio isso. Como é que foi essa ideia e como é que funciona o planejamento de vocês sobre isso? Quer falar, Matheus? Matheus. Participa aí um Legal, pouquinho com a legal. gente. Não, perfeito. Sobre esse ponto, depois eu até guardei aqui algumas informações para a gente acrescentar sobre dicas e estratégias que a gente pode aplicar na parte de marketing como um todo, e depois a gente vai lapidando com a Amanda para ver como que vai para a parte jurídica em si. Mas sobre esse ponto do interativo, ele surgiu um pouco da nossa mentalidade que a gente tem de buscar, de sempre ter a mente aberta para ter boas referências de estilos de conteúdo, estilos de produções que estão gerando engajamento, que estão tendo uma boa performance. Então, isso faz parte da nossa cultura empresarial, sempre estar buscando essas referências, e a gente começou a ver uma crescente muito grande desses conteúdos que envolvem outras pessoas na rua, essa questão mesmo do R$ 2 é o presente misterioso, já vinha numa. A gente pegou lá no início, assim, poucas pessoas fazendo, então a gente. Poxa, ó, primeiro veio esse insight, a gente tem essa cultura também de aplicar rápido as,
as oportunidades que a gente vai observando, e a gente falou, poxa, olha, vamos fazer um teste aqui com o Petropolitano para entender se é um formato que traciona, que o público gosta, como que vai funcionar. Então a gente começou primeiro com R$ 2 ao presente misterioso, a gente teve uma primeira experiência, o público adorou, a gente viu assim, uma taxa de engajamento, de performance bem acima do que costumavam ser nos outros formatos de conteúdo, e dentro disso daí a gente falou, poxa, olha, beleza, a gente validou esse formato, tá bacana, vamos lapidar ele para continuar nessa crescente. E aí é a hora que entra a parte de, cara, beleza, a gente não vai só replicar aquilo que está funcionando. Agora a gente vai ter um trabalho criativo em cima disso para dar a nossa cara. Então, coincidiu ali com a data do final do ano, a gente estava num processo de completar um ano do Petrodicas no final de 2023, e a gente falou, poxa, olha, vamos fazer um rebrand na marca, vamos trocar ali um pouco da nossa identidade visual, dar uma modernizada, deixar ela mais completa, passando ali os princípios que a gente preza sobre a marca, e junto disso veio a ideia da roleta, que é uma evolução desse processo do interativo, que antes era só presenteando a pessoa, e depois a gente falou, poxa, olha, a gente consegue deixar isso mais divertido, consegue deixar isso mais lúdico, e veio a ideia da roleta, que ao mesmo tempo a gente consegue gerar essa interação com o público, a gente consegue gerar valor ali para os nossos parceiros, que são stakeholders muito importantes na nossa empresa também, o negócio local, as empresas petropolitanas também são muito importantes ali no nosso ecossistema, e a gente conseguiu unir o que estava funcionando, que veio funcionando nos últimos tempos, com um pouquinho de criatividade, de ter essa parte ali da roleta e ter uma parte mais lúdica, e foi uma coisa que tracionou e gerou realmente um reconhecimento muito grande aqui na cidade, ao longo do tempo. Então a gente surgiu um pouco desse mix, assim, o que funcionou com criatividade, cara, o que a gente pode inovar, o que a gente pode trazer de diferente para somar nesse processo, e a gente lapidou esse formato, e hoje é um dos sucessos que a gente tem aqui no Petrodicas. E, E uma Matheus, dosezinha de cara de pau também, né? Ah, é? mas me conta, gente, qual foi o primeiro vídeo que estourou, assim, que vocês fizeram? Assim, a gente tá no caminho muito Legal. certo. Sim, então, olha, o primeiro vídeo que a gente teve um feedback bem bacana foi o do. Assim, contextualizando, né? Petrópolis até 2 anos atrás, mais ou menos, não tinha um shopping, poxa, tão grande, um shopping tão. Que atraía tanto público igual o Pátio Petrópolis surgiu aí, então era uma coisa que estava um tema muito em alta. E até assim, adaptando esse insight para o advogado, para outras pessoas implementarem no próprio marketing, a rede social, ela não é pautada sobre o que você quer falar, né? Sobre o que o público está falando. É o assunto mais importante do momento. Então, se você for relevante, falar daquele assunto que o público está em mente, que ele está falando, está comentando, você tende a tracionar mais. Então foi o que a gente fez. Lá atrás estava um assunto em alta do Pátio Petrópolis, estava em assunto em alta a parte do Burger King, A que finalmente inauguração do subiu no Burger top, King, não né? tinha. Isso, isso. E aí a gente falou, poxa, vamos produzir um conteúdo com esse tema, e a gente fez uma comparação entre o Bob's e o Burger King. Nisso daí, esse foi o primeiro conteúdo que realmente viralizou aqui na cidade, porque a gente trouxe esse assunto em alta, teve uma parte de um conteúdo também com um ângulo que gera conversa, gera discussão, porque a gente deu a nossa opinião e pediu a opinião do público, não foi só a gente afirmando coisas. Então, isso daí foi um combo de coisas que fez esse conteúdo do Burger King versus o Bob's tracionar muito bem. Então, esse foi o nosso primeiro conteúdo ali no Petrodicas, que a gente viu, caramba, olha, nessa direção aqui a gente tem um potencial bacana, entendeu? De trabalhar nesse É. formato. É. Um outro marco que foi acho que foi bem positivo também foi o Pix do Shake, que foi uma ação que a gente fez na Copa do Mundo. Verdade. Aí assim, foi até numa época que Esse foi tava o. muito. Foi o Desculpa, primeiro? Thaís, Foi foi o antes? primeiro interativo, talvez, né? Talvez tenha sido o primeiro interativo. Na época a Esse foi gente nem muito pensou bacana. que era interativo. Que a gente fez o quê? A gente clima de Copa do Mundo, né? Então todo mundo na rua, barzinho, né? 13 de maio, aquela história toda.
Aí a gente fez o quê? Botamos o nosso amigo Paulo vestido de shake e a gente começou a interagir com as pessoas. Quem acertasse 3 perguntas sobre a Copa ganhava R$ 50. E aí, cara, o negócio realmente viralizou de uma maneira assim, acho que até acima do que a gente esperava, né? Porque, assim, foi um carinho muito legal, tanto da galera que estava participando, a gente gostava muito também, porque era Era um. engraçado. Realmente era muito engraçado, era muito legal, assim, as pessoas participando, a galera um zoando o outro. A próxima Quando Copa vai ter, hein? Quem tá ouvindo a gente vai aí, ter. próxima Copa, daqui a sei lá quantos anos, a gente faz de novo. Acho que assim, eu queria falar um negócio sobre essa questão interativa também, porque normalmente as páginas, e isso até vale, é legal para o ramo jurídico, para esse ramo da advocacia, porque as pessoas elas normalmente se frustram, né? Elas acham que é sorte, né? Pô, minha página cresceu, eu tenho que ter um vídeo que viralize. E é uma dor que, principalmente essa galera que produz conteúdo ali dando dica, às vezes ele viu alguém que fez um conteúdo dando dica e aquilo viralizou muito. Então, isso que o Matheus falou é muito interessante em relação ao que as pessoas estão querendo ouvir e não o que você quer falar. E o Petrodicas, ele nunca teve um vídeo que chegou a milhões de visualizações e que ele gerou todos os nossos seguidores, o que é uma coisa muito comum dentro dessas páginas que tem ali uma viralização e que simplesmente explodem, né? Como a nossa agência ela trabalha com tráfego pago e com a gestão inteligente das redes sociais, a gente construiu essa base ao longo de um ano e meio, de forma ali assídua e constante, mas nunca teve assim um conteúdo que trouxe uma quantidade absurda de seguidores pra gente. Sempre foi essa constância e essa criatividade sendo ali renovada que trouxe essa necessidade, que trouxe essa audiência pra gente. E a necessidade de criar conteúdo que vinha de nichos diferentes, né? O Petrodicas, um dos princípios dele, assim, no início, foi exatamente que a gente não faria como as concorrentes da época de, ó, vou fazer só comida, vou fazer só o nicho de decoração. A gente foi lá fazer uma lavanderia, a gente foi fazer coisas que eram diferentes. Então isso trazia a Carro, necessidade, carro, é. Então isso tudo. começou a trazer a necessidade de ser criativo. E isso é legal, porque o nicho da advocacia com certeza tem essa necessidade de ser criativo. Você não pode ficar só na dica, você tem que conseguir pegar o tema que está em alta e fazer um paralelo com ele para trazer alguma coisa do seu dia e que seja um conteúdo que a pessoa queira consumir, porque isso vai fazer com que a sua página realmente cresça, né, de forma saudável e orgânica. Às vezes você tem um vídeo que viralizou a nível Brasil, vai ser legal, ótimo, o número de seguidores ali é excelente, é ótimo, né? Não estou dizendo que é ruim, mas você tem uma construção de uma base, por exemplo, de 50, 60, 70 mil petropolitanos que te seguem e que estão ali, que são pessoas dentro do teu network, dentro do teu público-alvo, com certeza é muito mais valoroso para uma marca pessoal, né? Que é o caso do advogado, do que se você simplesmente viralizar ali e dar sorte, digamos Sim. assim. Um ponto assim que analisando o cenário ali do ramo do marketing na advocacia, do marketing jurídico, eu vejo que a OAB ela obriga o advogado, as pessoas, os escritórios a estarem anos à frente do que é a produção de conteúdo normalmente. Porque assim, como tem a limitação de você não fazer chamadas diretas, contrate o meu serviço, venha a partir de tanto, venha fazer isso, você é obrigado a ser relevante para o seu público, a passar informações De relevantes, valor, né? falar do assunto em alta, e isso daí conversa diretamente com como funcionam as redes sociais, entendeu? Se a gente abrisse o Petrodicas ali e ficasse, olha, contrate o Petrodicas, faça isso, compre do meu É, parceiro, a gente é estaria engraçado hoje mesmo. A com muito OAB meio que obriga vocês a fazer do jeito que tem que ser feito, sabe? do Não jeito que fazer tem que ser nas propaganda redes direta. sociais. Exato. É mais difícil, mas é o jeito certo. É, e assim, É. é um pouquinho do. Observando assim, eu vejo, a gente vê o que tem funcionado, né, nas redes sociais, e com essas limitações que vocês possuem, principalmente em relação a chamadas diretas de compra, de oferta de serviço, a gente vê que tem um paralelo muito grande ali entre vocês terem que ser relevantes para o público. Para ele, através dessa confiança, dessa relevância que você criou com o público, ele naturalmente vai chegar até você. E é muito das estratégias que hoje em dia é uma das que mais estão em altas de marketing, é o inbound marketing, que é bem parecido com isso. Você tem uma estratégia de ser relevante, entregar conteúdo, entregar valor, e através disso a pessoa ganha confiança em você, ganha confiança no seu serviço e chega até você para pedir um conselho, para pedir uma contratação.
Então eu vejo que esse momento essa limitação que a OAB acaba botando ali para os advogados ela faz vocês agirem de acordo com o que a rede social é, faz para crescer, entendeu? E até um caminho um pouco inverso, né? Porque geralmente você vai falar, vou construir aqui um marketing para o meu trabalho como advogado. Você vai pensar justamente nessa. Você que está tendo, por exemplo, é para divórcio, você que está se divorciando, entre em contato comigo, né? Você vai fazer um marketing direto, primeira coisa que você pensa. E eu acho que no Petrodicas a gente fez totalmente ao contrário, porque assim, desde que a gente começou, né? Pelo Paulo até citou ali que a gente tem esse know-how ali do tráfego pago, né? Da gestão de mídias sociais. A gente sempre investiu um valor ali razoável, né, em alcançar mais pessoas. Só que a gente foi por um caminho totalmente inverso, né? Ao invés da gente estar anunciando ali para as empresas, para os empresários, falando, galera, vem para o Petrodicas porque o Petrodicas vai gerar venda para você, você vai ganhar reconhecimento. Não, a gente concentrou a nossa estratégia em que mais pessoas conhecessem o Petrodicas. Pelo trabalho que é feito, pelo conteúdo, pelo valor que a gente gera dentro da página, pelo conteúdo engraçado, pela dica que é relevante. E aí, naturalmente, o empresário ele é impactado e ele entra em contato com a gente. Então, talvez se a gente tivesse feito o caminho reverso lá atrás, hoje a gente não estaria com 50 mil seguidores, a gente não estaria com muitas empresas ali tendo um reconhecimento bacana, talvez a gente nem estaria hoje aqui, né, conversando com vocês nesse podcast. Então é um ponto de estratégia, assim, mas que ele é muito valioso, porque a partir do momento que você tem a audiência, o cliente, ele começa a ser uma consequência do trabalho bom que você faz. Então, pô, se você é advogado, você tem um perfil lá, cara, de 20 mil pessoas que estão se divorciando, que estão passando por esse problema, porque você está gerando conteúdo que para essa pessoa faz muito sentido, cara, provavelmente você vai ter muito mais fechamento do que você fazer um marketing falando, cara, ó, você quer ganhar tudo lá do teu marido, vem comigo, entendeu? Então, assim, trazendo para uma maneira esdrúxula. Mas essa inversão, né, do papel de primeiro você construir audiência, você gerar valor e a venda ela vem num segundo momento como consequência, ela faz muito mais sentido do que você tá sempre empurrando a venda, né? E o próprio marketing digital ele tem mudado muito, porque se a gente pega no modelo pandemia, a gente pega ali muita parte ali dos lançamentos, né, indo muito bem, né, a galera ali realmente fazendo uma grana bem considerável, claro que hoje também fazem, mas ali num momento mais inicial, né, a gente via que o marketing mais direto ele funcionava mais. Só que hoje, cara, todo mundo sabe o que é um gatilho mental. Todo mundo sabe que existe escassez. Todo mundo sabe que existe a parte da reciprocidade. Todo mundo sabe que você vai receber um material gratuito para o cara te ligar depois, te mandar um e-mail depois de venda. Então, meio que as estratégias elas começam a ficar batidas. Então, você precisa trazer uma coisa realmente que gere valor, que vai realmente trazer ali, que vai gerar realmente valor ali para aquela pessoa para a venda se concluir. Claro que o gatilho mental funciona, mas ele não funciona mais com uma pessoa que acabou de te conhecer, que acabou de te ver no digital. Ela precisa ter uma jornada um pouco mais longa. E isso acho que é um insight bem bacana ali, que vai muito de contra aí o que a gente está falando mesmo. É uma dor muito grande quem produz conteúdo, né? Não conseguir crescer, não ter um Instagram ali, putz, cara, mas eu tô postando aqui e ninguém tá vendo. Cara, putz, mas eu tô fazendo aqui e não tá funcionando. Então, essa parte de você alcançar mais pessoas e conseguir construir uma base de audiência, de pessoas que acompanham o seu trabalho porque elas gostam de você, se conectam com você, o que você fala faz sentido, é o que realmente muda o jogo dessa percepção. E aí, para isso, a gente trabalha aí, entra o tráfego pago, que é muito importante. Qualquer segmento hoje, você ter um valor de investimento para você estar alcançando mais pessoas. Porque pensa o advogado hoje, ele tem lá seus 500 seguidores. Hoje o Instagram ele entrega para 20% da sua base, num conteúdo bom. Então você vai entregar ali para 200 pessoas ali, menos, até 150 pessoas. Cara, às vezes é um conteúdo, vamos lá, você está falando sobre divórcio. Se você anuncia para as pessoas que estão com divórcio falando sobre esse assunto, você começa a ter uma taxa de engajamento muito maior. Então você tem uma chance. As pessoas que começam a te seguir dali para frente são pessoas que estão relacionadas com o assunto que você está falando. Então, quando a gente anuncia aqui no Petrodicas, não é para eu ganhar o seguidor lá de Natal, é para eu ganhar o seguidor petropolitano.
entendeu? Então, quando o advogado ele anuncia, né, dependendo do público dele, por exemplo, no caso da Amanda, se ela quer anunciar, se ela quer conversar com outros advogados, ela tem que buscar o quê? Se comunicar com os advogados e alcançar mais advogados. Porque o orgânico ele limita muito a gente, né? Então o tráfego pago, assim, cada vez mais ele é indispensável, né? Ele é fundamental em qualquer projeto ali para ter um crescimento realmente natural, assim. Hoje você começar um negócio orgânico e você ter um investimento, mesmo que seja baixo ali em tráfego pago, você já nota uma diferença muito grande, principalmente quando você tem essa assertividade na comunicação e o público que você está conversando. Acho que esses três pilares ali, né? Conteúdo, né? O público e o investimento ali, né? O impulsionar, os anúncios, isso aí gera um crescimento bacana ali em qualquer página. Nossa, gente, muito bom. Essa conversa tá crescendo muito na minha cabeça, assim, várias coisas. Que a gente, eu não sei se a Amanda também, mas às vezes a gente, óbvio que a gente não, eu, falando por mim, que a Amanda já tem muito mais do que eu. Não tenho conhecimento nenhum sobre essas questões de marketing. Então, assim, saber que as limitações da OAB, por um lado, acabam sendo boas, já faz já fica um pouco diferente. Amanda, agora, assim, para saber. Para você, maior desafio dessa questão de marketing jurídico? Bom, eu acho que, assim como eles falaram, a gente tem que vir construindo por etapas, né? E principalmente em relação ao marketing jurídico. Eu acho que a gente tem que estabelecer a nossa presença ali online, a gente tem que produzir conteúdo, né, de qualidade, conteúdo educativo, conteúdo informativo, né, principalmente para o público, exatamente como ele falou, que a gente quer atingir. A gente realmente tem que saber com quem a gente está falando, né, se você quer captar ali o cliente ou se você está querendo captar outros advogados, enfim. Então, tudo você tem que ter coerência ali para que você consiga realmente estabelecer uma presença online ali que seja relevante, né, e que traga realmente o que a gente quer. Então, assim, os meus maiores desafios hoje são a questão de produção de conteúdo jurídico mesmo. Às vezes, de você se programar para saber o que você vai falar, sobre o que realmente é interessante para o público, o que o público quer ouvir. Eu acho que isso realmente é o mais difícil para nós, advogados, né? A gente não tem essa experiência e eu acho que a gente realmente precisa estudar muito sobre o assunto para conseguir realmente entender o que o nosso público quer ouvir e o que realmente interessa, né? Então, a minha dificuldade hoje maior é essa. Às vezes eu até erro e peco muito nisso, porque às vezes a gente deixa de produzir conteúdo por falta de ideia ou, enfim, por só ficar um pouco perdido realmente ainda no que o público tem interesse em te ouvir. Mas eu acho que o caminho é esse, né? É você estabelecer ali a tua presença profissional, tua presença online, é você produzir um conteúdo relevante, um conteúdo educativo, informativo, e você saber realmente com quem você está falando, para que você não tenha ali engajamento e que automaticamente, com o tempo, o seu público vai aumentando e aí tudo é consequência, né? Os clientes vão chegando, as indicações vão vindo, e eu acho que isso é o principal. Mas eu acho que a nossa maior, pelo menos a minha, que eu acredito que seja de 90% dos advogados que estão aí inseridos nesse marketing digital, seja a questão de produção de conteúdo jurídico. Sim. Eu vejo também, desculpa até complementar, não é muito da minha área, mas eu vejo que um desafio muito grande também é porque não se aprende, né, o marketing digital ali na sua essência na faculdade. Então, pô, pensa na trajetória, né, do advogado ou do médico, né, ou de outros profissionais nesse sentido. Você estuda ali por 4 anos, ali, 5 anos para fazer uma faculdade, depois você se pós-gradua, não sei o quê, você vira advogado. Então, agora, no momento que você tem que exercer, putz, você precisa captar clientes. E aí, para isso, você precisa de marketing. Então, você já tem que aprender um outro universo É. completamente diferente, né? E que não tá no dia a dia. Então, para mim, né, para eu falar é fácil, porque é meu trabalho, eu estudo isso, eu vivo isso. Mas agora, né, para quem tem um outro trabalho, né, começa de uma outra jornada, realmente eu vejo que isso é uma dificuldade muito grande mesmo, né, de conseguir se aprofundar mesmo ali no assunto, né, e fazer Sim. isso. O, Isso que o, você falou, o... isso que a Amanda falou, só completar aqui, eu acho que é a parte mais difícil mesmo, tá, Amanda? Não é, você não tá estranhando, não, mas a criação da ideia, ela, na verdade, ela é a ponta de baixo do iceberg, né? E o post ali que a gente vê é só
a parte final. Então, ali por trás, realmente, você tem muita coisa a se pensar. E, assim, se eu posso te dar uma dica, que acho que é um pouco do que o Petrodicas faz, é ter em mente isso que você falou mesmo, de com quem eu estou falando, mas isso tem que ser o mais forte possível. Hoje, o Petrodicas, quando a gente fala diretamente com o Petropolitano, então, por exemplo, a roleta, o primeiro take do vídeo, ele aparece a catedral no fundo. Porque a pessoa, ela bate o olho, ela fala, caramba, estão fazendo isso e eles estão falando comigo, estão fazendo isso dentro da minha cidade. Né? Então, acho que assim, você vai adaptar isso, óbvio, a como que a pessoa vai se identificar com isso, né? Mas talvez o conteúdo em si, ele tendo alguns gatilhos assim de se comunicar muito forte com aquela pessoa, você já consiga usar temas diversos, né? Mas sempre trazer para alguma coisa que se conecte com ela. Porque aí facilita, porque se você ficasse realmente só no âmbito jurídico, fica difícil, né, de gerar ideia. É. O... Eu, pode falar, pode falar. Não, é com Não, certeza. O que a gente mais Amanda, percebe aqui é, por exemplo, às vezes quando você faz uma produção de conteúdo apenas esclarecendo alguma coisa sobre a lei ou alguma coisa sobre, bem assim, limitado ali a questão jurídica, você vê que você tem um alcance muito pequeno, né? Porque, na verdade, as pessoas não É, se interessam muito por esse tipo de assunto, né? Você pode até encontrar ali um público mínimo que tem interesse em saber sobre aquilo porque está passando por aquela situação, mas não é o ideal, né? Na verdade, eu acho que é exatamente o que o Brian falou. A gente não aprende isso na faculdade, na hora que a gente se vê nesse mundo aí que se atualizou, nesse mundo que a gente se vê obrigado a se atualizar, e a gente, como advogado, fica totalmente perdido, porque eu até, sei lá, 8 meses atrás, eu nunca tinha ouvido falar sobre gatilho de escassez, sobre gatilho de urgência. Então, eu estou aprendendo isso tudo e venho vendo isso tudo agora. E assim, são coisas que Legal. realmente nós advogados nunca nem imaginamos, né? E a gente não sabe como funciona tudo isso. Como funciona, assim, para a gente chegar a fazer um post que realmente seja criativo, tudo que a gente tem que incluir ali para que realmente tenha alguma relevância. E eu acho que é isso, a gente tem que buscar realmente temas atuais, temas que sejam interessantes para as pessoas ouvirem, né? E não se limitar ali à questão só do jurídico. A gente tem que realmente fazer uma publicidade, mas tentar envolver coisas criativas para que a gente realmente É. consiga ter engajamento e ter mais público, enfim, e consiga realmente falar com o público da forma que é mais importante, né? Até trazendo para esse exemplo de nicho, né, e tudo, a gente aqui no escritório faz bastante vídeo sobre LGPD, que meio que eu sou uma das que mais bota a cara ali, né, que não tem vergonha. E aí, há pouco tempo, um dos vídeos, assim, que a gente conseguiu mais alcance mesmo foi quando eu falei sobre a gente fornecer o CPF nas farmácias. Que é Legal. e aí, claro, até mesmo eu, quando comecei a pesquisar, né, que fui chegar, só que esse fornecimento está até mudando o valor de plano de saúde. Então, assim, são pontos que a gente não interliga, mas que foi uma curiosidade que atingiu muita gente, assim, e de todas as idades, sabe? Então, foi bem interessante a gente É. conseguir visualizar isso mesmo. Porque eu acho que a diferença maior é você, ao invés de falar da lei em si, você aplicar isso no dia a dia da pessoa, né? Isso aí conecta com todo mundo. eu É. queria, eu Oi. queria que a gente fizesse jus ao nome Petrodicas e organizasse um passo a passo ali de como que a gente pode guiar essa dor que a Amanda trouxe. Eu acho que a gente consegue organizar isso. Porque o que a Amanda trouxe? Cara, a parte da ideia do conteúdo e a produção, conseguir ter a parte da produção constante para a gente não postar uma vez e depois sumir, né? O que eu vejo, Amanda, assim, que a gente geralmente organiza com os nossos parceiros? Primeiro passo é o planejamento. Então, no planejamento, você define uma frequência de conteúdo semanal que você teria, e, por exemplo, no início do mês, você já grava o conteúdo que você vai postar nas outras semanas. São dois conteúdos por semana, por exemplo. Dois conteúdos por semana, você vai ter que gravar oito conteúdos no mês inteiro. Então, se você gera a ideia no início do mês, no finalzinho do mês, na última semana, você gera as ideias dos oito conteúdos, você no início do mês só tem que gravar aqueles 8 conteúdos. Entendeu? E aí o que eu vejo assim como etapas? Primeiro, planejamento, quantos posts você vai fazer. Segundo, você definir nesses conteúdos que você vai fazer, quais que são as dúvidas que seus possíveis clientes têm. Então, tem ferramentas, por exemplo, como o SEMrush,
tem ferramentas como o Answer the Public, que você consegue colocar palavras-chave. Por exemplo, o que o pessoal pesquisa sobre divórcio? E aí você vê quais são as dúvidas que são mais buscadas e você faz conteúdo sobre isso, porque você já está trabalhando naquela dúvida que o público já está se perguntando. Então, com esse planejamento, você consegue, em um ciclo, gerar as ideias, no outro, você grava e depois você, durante a semana, você só vai fazer a postagem. Olha, eu vou colocar aqui esses dois conteúdos, um na segunda, outro na quarta, o outro vai ser na quinta e na sexta, e você vai conseguir fazer o mês inteiro, porque você não está fazendo o processo de criação, edição e postagem, você não está multiplicando vezes 12, tendo que fazer, pô, na segunda tem que fazer um, na quinta tem que fazer outro. Não, você vai agrupando e fazendo em blocos. Ó, hoje é o dia da criação, hoje é o dia da gravação. E isso tende a facilitar o trabalho, porque você vai fazer o processo uma vez só. E assim, eu acho que esse é o esqueleto macro, planeja, grava e depois posta. Eu acho que esse é o primeiro passo. E aí você consegue ter tranquilidade mental e tempo de atenção para você pegar o assunto em alta. Esses conteúdos que você planejou, ele vai ser o dia a dia. A gente chama que é o conteúdo evergreen, que é aquele que é relevante para o público a qualquer momento. Agora, eu vou falar sobre estou falando sobre divórcio e vou falar sobre o assunto da separação do Belo. Cara, isso daí, se você tem essa tranquilidade, meu conteúdo já está pronto, pô, veio esse assunto em alta, eu já consigo pensar como que eu vou trabalhar esse conteúdo, visto que tem essa pauta. Ah, surgiu um outro assunto? Poxa, eu consigo ter tranquilidade para fazer. Então, acho que fazendo esse agrupamento das etapas de produção para você ir finalizando todas de uma vez e você ter essa tranquilidade para ficar atenta nos assuntos que estão em alta e como você consegue linkar isso com o seu universo, eu acho que é a chave para você conseguir ter essa recorrência de postagens e ter tempo para ter essa produção dos assuntos que estão em alta, dos assuntos que são relevantes para você atrair novos públicos e gerar compartilhamento, gerar a parte que faz o crescimento do seu perfil, entendeu? Sim. E outras duas coisas que eu vejo também que são interessantes, isso aí o Matheus falou muito dessa parte do planejamento, né? Isso é muito legal porque você, né, você consegue otimizar. Mas o que eu vejo assim que faz muito sentido também é ter boas referências, então você realmente ter ali, cara, ou um perfil específico que você vai seguir ali, as pessoas que você admira, que estão falando do mesmo nicho que você, ou até contas grandes em si, não precisa ser do advogado. Para quê? Para você ver formatos e assuntos, isso é bem interessante, porque o conteúdo você vai se replicando, né? Você pode trazer, às vezes, por exemplo, a visão do Belo, né? Que o Matheus deu o exemplo. Cara, a Amanda pode ter uma visão, mas a Júlia pode ter outra, né? Então isso se permeia. E uma coisa que eu vejo que é um insight bem interessante é a questão do título. Porque assim, o que é que faz? Hoje a gente tem um método de consumo que é muito rápido, né? A gente está toda hora ali rodando para baixo, vendo a próxima publicação. Assim, o que é que faz a pessoa parar na tua publicação e não continuar, né? Então, acho que assim, o título em si, né, a capa, isso faz muita diferença para a pessoa se interessar e parar. Então, assim, para quem quiser dar uma olhada, estuda sobre essa parte de headline, de título, porque é um estudo que é muito antigo. Desde o jornal, né, a manchete é o título que faz a pessoa parar e ler o jornal. Então, esse estudo da comunicação, de como você despertar a atenção do usuário, ele é muito antigo e funciona. Então, por exemplo, quando você usa a negativa, então, por exemplo, no caso que a Júlia trouxe ali do CPF, não dê seu CPF para as farmácias. Putz, assim, já gera uma curiosidade, cara. Como assim não dou meu CPF? Por que eu não posso dar meu CPF para a farmácia? Ou então você está conversando com o advogado. Ó, se você fizer isso, você vai ser processado. Então, tipo assim, você já está jogando uma notícia. Putz, por quê? Mas calma aí, como que funciona isso? Por que eu vou ser processado? Então, gera ali o primeiro gatilho para a pessoa continuar assistindo o seu conteúdo. Então, vejo que essa parte do título ela é muito importante e tem vários gatilhos ali muito bobos que você aplica. Por exemplo, usar as palavras como, quem, segredos, mentiras, verdades, mitos, a negativa, não faça isso, não seja dessa forma. Então, existem algumas coisas ali que são muito básicas que às vezes já ajuda ao seu conteúdo ser mais visualizado, ter mais relevância também. Fora os formatos também, porque eu vejo que o formato é bem interessante. Por exemplo, você
você pode produzir um conteúdo. Por exemplo, há 3 dicas para quem é advogado, está começando o marketing de advocacia. Cara, você pode fazer ele em formato de carrossel, você pode fazer ele em formato falado, você pode fazer ele em formato aparecendo imagens da internet, ou você pode fazer alguma coisa com bate-bola com alguém, né? Uma pessoa fala outra, outra pessoa fala outra, enfim. Acho que o formato ele é muito interessante. Então, se você tem boas referências, você acompanha essas referências, identifica formatos e ajusta o teu título ali, a tua comunicação, né, que vai aparecer ali de cara, que vai gerar esse primeiro gatilho, também é um site bem interessante para ter mais retenção, para ter mais engajamento também. Gente, nosso bate-papo foi muito enriquecedor. Queria muito agradecer a presença de vocês. Eu acho que a gente teve uma troca de ideias aqui, de dores que a gente tem no ramo, mas também de muitas oportunidades que a gente vê que esse ramo só tem a crescer e a ajudar todas as áreas profissionais. Então, queria muito agradecer a presença de vocês nesse nosso episódio. Vou dar um tempinho aqui, se vocês quiserem falar mais alguma coisa para a gente poder finalizar. Pode começar Não, novamente. tranquilo. Eu, um último ponto assim que eu vejo que a gente na parte de comunicação a gente vê que pode ser um divisor de águas também para advogados, escritórios, que pode gerar muito valor. Além dessa parte do Instagram em si, que é um universo realmente de construção de marca, que vai gerar muito valor no longo prazo, tem oportunidades de curto prazo para a empresa trabalhar no Google, que assim, muitas empresas ainda não trabalham, não mexem, não fazem tanto com isso, mas pelo que eu vi ali sobre a parte da legislação ali da OAB, os advogados eles podem, por exemplo, comprar palavras-chave para quem estiver pesquisando pelos seus serviços no Google. Então ali você já pega aquele público que já está no momento de compra, ele já está buscando uma solução diferente do Instagram, que é a pessoa que está conhecendo a empresa e despertando o interesse. Então, assim, quem tiver oportunidade, quiser saber mais sobre essa parte do Google, tem todo mundo ali de oportunidade para você pegar aquela pessoa, aquela empresa que já está buscando pelos seus serviços. E ali tende a ser uma oportunidade também de curto prazo que, cara, dá a concorrência tende a ser baixa e tem muita oportunidade para desbravar ali, entendeu? Isso é verdade. Tenho muitos escritórios que eu acompanho hoje, depois que eu comecei a estudar sobre o assunto e seguir perfis, né, que tivessem a ver com isso. Tem muitos escritórios que trabalham com massa, né, que a gente chama, com um número maior de clientes, e exatamente dessa forma, porque às vezes é um tema mais simples, né, e você consegue colocar aquilo ali no Google e a pessoa que às vezes pode estar a 50 mil quilômetros de distância, mas às vezes para ela te contratar ali é uma coisa mais simples, não é uma coisa tão pessoal, não é um assunto tão, né, complicado. Então, às vezes, esses escritórios acabam ganhando muita notoriedade, muita experiência no assunto, e principalmente a gente constrói, né, landing page para quando essas informações simples e que às vezes tem uma busca enorme, né? Dentro do Google. Então, é exatamente isso. Às vezes, você pesquisar quais são os assuntos mais relevantes e trabalhar com isso, que eu acho que realmente tem muitos escritórios hoje que vão nesse caminho aí e estão dando muito certo. Sim. Inclusive, assim, se vocês. A gente tem ferramentas que a gente utiliza para chegar nessa. Identificar quais são as palavras-chave que têm um volume maior de busca, que aparecem mais pessoas buscando. Se vocês também, poxa, precisando, cara, olha, eu quero saber, os meus serviços que eu presto são esses. Quero saber qual que é o volume de busca, como que faz. Pode mandar lá no direct do Petrodicas ou manda para a gente diretamente que a gente ajuda vocês a fazer essa pesquisa e vai guiando ali no processo. Poxa, olha, tem oportunidade nesse nicho, esse nicho aqui não tem tanta busca. A gente consegue fazer uma pesquisa bem personalizada para vocês, para ajudar nesse processo de explorar o Google também, que é uma ótima oportunidade. Bem legal. Falou, pessoal. Não vou estender também aqui, né? A Júlia já falou, mas concordo 100% com tudo que vocês falaram e realmente, assim, hoje em dia, quem não se atualiza fica para trás, seja com inteligência artificial, seja com marketing digital, todas essas nuances do mundo digital que agora estão meio que revolucionando, né, o mundo da advocacia, assim como todas as outras áreas. Então, sigam lá a gente, né, no Petrodicas. Se precisarem de algo, como o Matheus falou, estamos lá no direct. E agradecer também a oportunidade aí do,
de estar no Iriscast, né? De estar trocando essa ideia com vocês aí. Foi muito enriquecedor para a gente também. Fechado, acho que é isso também. Queria agradecer a oportunidade, claro, foi super bacana aqui o bate-papo. Se deixar, a gente fica aqui até, até de noite conversando, porque assunto não falta. E realmente, assim, foi um prazer poder conversar com vocês. E como o Matheus, como o Paulo falou, a gente está sempre à disposição. Acho que a gente tem muito essa cultura de comunidade, né? Que a gente vê que falta muito na nossa cidade mesmo, essa coisa de um querer ajudar o outro, da gente se valorizar, né? Da gente trazer para perto. Então, que seja a primeira experiência aí de várias outras oportunidades. A gente tem planos de fazer eventos também, de trazer empresários, e com certeza, né, a Aires vai tá junto dessa e a gente espera que essa parceria se estenda. Com certeza, gente. Foi ótimo, um prazer para o escritório ter vocês aqui. Muito, muito obrigada. E você de casa, acompanhe o nosso próximo episódio.